Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 11. Falarei agora dos que começam a ser servos do amor. Porque, penso eu, é isso o que nos tornamos quando resolvemos seguir neste caminho da oração, a quem tanto nos amou. Tamanha dignidade representa esse primeiro estado, que me regalo estranhamente em pensar nele, porque o temor servil logo desaparece. Nesse estágio inicial, agimos conforme devemos, ó Senhor da minha alma e meu bem. Por que não quisestes que uma alma resolvida a vos amar, disposta a abdicar de tudo para melhor concentrar em vós todo o seu afeto, tivesse logo a felicidade de se elevar a esse amor perfeito? Porém, expressei-me mal. O que devia ter dito é: porque nós não o queremos? Pois a culpa é toda nossa e não gozamos logo de tão grande dignidade, desse verdadeiro amor de Deus, que uma vez alcançado com perfeição, traz consigo todos os bens. Porém, ao mesmo tempo que nos mostramos tão relutantes e vagarosos em nos darmos inteiramente a Deus, e estamos tão longe da preparação que isso exige. Sua Majestade não quer que gozemos de coisa tão preciosa, sem que paguemos por ela um grande preço. Bem vejo que não há nada na terra com que se possa comparar tão grande bem. Mas se fizéssemos o que estivesse ao nosso alcance, para não nos apegarmos às coisas terrenas, e todo o nosso cuidado e atenção estivesse voltado para as coisas do céu, não tenho dúvida de que, muito em breve, este bem nos seria dado, contanto que nos dedicássemos integralmente a isso, como alguns santos o fizeram. Mas achamos que damos tudo a Deus, quando na verdade o que oferecemos a Ele é a renda e os frutos de nossa terra, ao mesmo tempo em que conservamos em nossas mãos a raiz e o direito de propriedade. Tomamos a resolução de ser pobres, e é de grande merecimento, mas muitas vezes tornamos a nos preocupar e a fazer planos para que não nos venha a faltar, não só o necessário, como também o supérfluo. E procuramos fazer amigos para que nos deem, e para que não nos falte nada, pomos-nos aflitos e talvez até corremos riscos maiores do que fazíamos antes, quando tínhamos posses. Parece também que, quando somos ordenados, ou já quando começamos a ter vida espiritual e a seguir a perfeição, renunciamos a toda a honra secular, porém, tão longo essa honra se veja ameaçada, no mais mínimo que seja, e nós, esquecendo completamente de que já a havíamos dado a Deus, tentamos tomá-la de volta, arrancá-la, como dizem, de suas mãos, e com ela voltamos a nos adornar, depois de o termos feito, pelo menos em aparência, o Senhor de nossa vontade. E o mesmo ocorre com todas as outras coisas. Estranha maneira de buscar o amor de Deus. Queremo-lo a mãos cheias, como se costuma dizer, mas reservamos nossas afeições para nós mesmos. Não fazemos nenhum esforço para realizar nossos desejos, nem acabamos de os levantar da terra. Não me parece adequado que pessoas que agem desta maneira devam merecer qualquer consolação espiritual, pois as duas coisas são incompatíveis. Assim sendo, incapazes de nos entregarmos por inteiros, jamais nos é dado todo esse tesouro de uma só vez.
roguemos a Sua Majestade para que nolo dê gota a gota, ainda que o recebê-lo possa custar-nos todos os trabalhos do mundo. O Senhor demonstra enorme misericórdia por aqueles a quem Ele concede a graça e a coragem de se dedicarem a procurar este bem com todas as forças, pois Deus não se nega a ninguém que persevera, mas vai incrementando pouco a pouco sua coragem até que a pessoa saia vitoriosa. Se digo coragem, é por causa das inúmeras dificuldades que o demônio lhe coloca já no começo do seu caminho, a fim de que ela mesma comece a trilhá-lo, pois o demônio sabe bem calcular seu próprio prejuízo, ciente de que perderia não só aquela alma, mas muitas outras. Se com a ajuda de Deus o iniciante se esforça para chegar ao cume da perfeição, não creio que ele jamais chegará sozinho ao céu, mas sempre levará muita gente consigo, como a um bom capitão. Deus lhe dá soldados para que o acompanhem. Tantos são os perigos e dificuldades que o demônio lhes põe diante, que não é pouca a coragem de que necessita para não voltar atrás, e sim muitíssima, além de muito favor de Deus, para dizer algo sobre as primeiras experiências daqueles que estão determinados a prosseguir nessa empreitada e nela serem bem-sucedidos. Retornarei mais tarde, portanto, ao que comecei a dizer sobre aquilo que acredito ter o nome de teológica mística. Começo a observar que é nesses primeiros tempos que seu esforço é mais árduo, porque são eles que suportam o peso do trabalho, ainda que o Senhor lhes dê força para isso. Nos outros graus de oração, o mais importante é a fruição, ainda que todos eles seja no início, no meio ou no final do caminho. Tenha as suas cruzes, por diferentes que elas possam ser. Os que seguem Cristo, a menos que queiram perder, têm de trilhar o caminho por onde foi o próprio Cristo. Bem-aventurados são os seus trabalhos, os quais tão sobejamente se pagam ainda aqui nesta vida. Tentei-me aproveitar de alguma comparação, embora as quisesse evitar por ser mulher e escrever simplesmente o que me mandam. Porém, usar dessa linguagem espiritual é tão difícil para quem, como eu, não é estudado, que terei de buscar algum meio para melhor me expressar. E poderá ocorrer que às vezes não acerte com a comparação, de modo que Vossa Reverência se divertirá ao ver o quão ignorante eu sou. Tenho agora a impressão de ter lido ou ouvido a seguinte comparação, que devido à minha má memória, não sei exatamente de onde veio, nem a que propósito, mas que aqui atende aos meus objetivos. O principiante deve ver a si mesmo como alguém que, querendo dar ao Senhor um lugar onde deleitar-se, começa a plantar um jardim, porém em terra muito infrutífera, repleto de ervas daninhas. Sua Majestade arranca então as ervas daninhas e no lugar delas vai semeando boas plantas. Ora, façamos de conta que isso já está feito. Quer dizer que uma alma se decidiu pelo caminho da oração e já começou a trilhá-lo. Cabe-nos agora, com a ajuda de Deus e como bons jardineiros, cuidar para que cresçam as plantas, regá-las cuidadosamente para que não pereçam, mas venham a dar flores, que exalem um intenso perfume e com isto ofereçam deleite a este nosso Senhor.
que virá então muitas vezes a este jardim e encontrará grande deleite entre tantas virtudes. Vejamos agora de que maneira podemos regar este jardim, para que saibamos o que temos de fazer, o trabalho que nos há de custar, se o ganho será maior que o esforço empreendido, e quanto tempo isto tudo levará. Parece-me que o jardim pode ser regado de 4 maneiras, tirando a água de um poço, o que demanda grande trabalho, ou por uma nora em que a água é trazida por alcatruzes, presos a uma roda. Tenho atirado algumas vezes por este meio, que além de menos laborioso que o primeiro, tira muito mais água, ou por um rio ou riacho, que rega muito melhor a terra, pois encaixa mais plenamente, tornando desnecessário regá-la com tanta frequência. E com isso diminui muito o trabalho do jardineiro. Ou, então, por uma forte chuva, quando o Senhor rega a terra sem nenhum esforço. De nossa parte, o que é incomparavelmente melhor do que todos os outros anteriores. Chego agora ao ponto que me interessa, que é o da aplicação desses 4 métodos de irrigação, com que se há de manter este jardim fértil. Pois bem, sabemos que, sem água, ele se perderá. Pareceu-me possível fornecer, por este meio, uma explicação sobre os 4 graus de oração, a que o Senhor, por sua bondade, tem trazido algumas vezes a minha alma. Queira a sua bondade que eu consiga dizê-lo de tal maneira que isso possa tirar proveito uma das pessoas que me encomendaram este escrito, a qual o Senhor fez com que, em 4 meses, atingisse um estágio muito à frente daquele que eu só viria a atingir ao fim de 17 anos. Tal pessoa preparou-me melhor que eu, e por isso seu jardim, sem esforço de sua parte, recebe água por todos esses 4 meios de irrigação, ainda que a do último e melhor deles só lhe será dada gota a gota. Tamanho progresso ele faz com que a ajuda do Senhor não tardará a ficar submerso. Será para mim um prazer se ele vier a rir de minha explicação, caso meu modo de dizer pareça um tanto desatinado. Os principiantes na prática da oração são, podemos dizê-lo, aqueles que tiram penosamente a água do poço, o que lhes exige um grande esforço para que consigam manter recolhidos os sentidos, algo particularmente difícil para quem está acostumado a uma vida de distrações. Precisam acostumar-se pouco a pouco e não prestar atenção em nada do que veem ou ouvem e tentar manter-se nesse estado durante horas de oração. Têm de estar em solidão, apartados de tudo, pensando em sua vida pregressa. Embora isso seja algo que todos nós, tanto principiantes quanto proficientes, temos de fazê-lo muitas vezes em maior ou menor medida, como depois direi. No início, isso lhes provoca aflição, pois os principiantes nem sempre têm certeza de estarem realmente arrependidos de seus pecados. Mas é evidente que estão, uma vez que resolveram a servir a Deus com tanta sinceridade. Tende, então, de procurar a meditar na vida de Cristo, o que lhe cansa muito a mente. Até que podemos progredir por nós mesmos, embora, é claro, com a ajuda de Deus, pois sem Ele já se sabe que não podemos ter nem mesmo um bom pensamento. É isso que significa começar a tirar a água do poço e queira Deus que haja água dentro dele. Mas isso pelo menos é algo que não depende de nós.
Nossa tarefa é apenas tirar a água, fazermos o possível para regar as flores. E Deus é tão bom que, por motivos que só Sua Majestade conhece, talvez para nosso grande proveito, Ele quer que o poço esteja seco e que nós, como bons jardineiros, façamos tudo o que está ao nosso alcance, enquanto Ele mesmo, sem água, mantém vivas as flores e faz crescer as virtudes. Com água, refiro-me aqui às lágrimas, ou, quando não as houver, à ternura e ao sentimento interior de devoção. Que fará aqui, portanto, quem durante muitos dias não vê mais que aridez, desgosto, dissabor e sente tão pouca vontade para vir tirar água que desistiria imediatamente de tudo, não fosse a lembrança de que está proporcionando alegria e servindo ao Senhor no jardim, e o temor de que assim perderia tudo quanto já serviu, para não faltar da recompensa que espera ganhar no futuro pelo grande trabalho de descer muitas vezes ao balde, ao poço e tirá-lo sem uma única gota de água. E muitas vezes ocorrerá que nem para isso encontre forças para alçar os braços. Quer dizer que se veja incapaz de ter o único pensamento bom, pois trabalhar com entendimento está claro, o que aqui significa tirar água do poço. Que fará aqui então o jardineiro? Alegrar-se e consolar-se, reconhecendo a grandíssima dádiva que é trabalhar no jardim de tão grandioso imperador. E como sabe que seu trabalho dá contentamento ao Senhor e que sua intenção tem de ser de contentar não a si mesmo, mas a Deus, o jardineiro o louvará muito, agradecendo pela confiança nele depositada, pois o Senhor vê que mesmo sem receber nada, tem ele grande cuidado com o que lhe foi encomendado. Ajudará o Senhor a carregar a cruz e terá em mente que ele o suportou por toda a sua vida, sem querer seu reino aqui na terra e sem jamais abandonar a oração. Ele se resolverá a jamais deixar Cristo cair sob o peso da cruz, ainda que tal aridez lhe perdure a vida toda. Chegará o tempo em que receberá toda a sua recompensa de uma só vez. Que não tenha medo de que seu trabalho tenha sido em vão, pois serve a um bom amo, cujos olhos estão voltados para ele. Que não se deixe levar por maus pensamentos, lembrando-se sempre de como o demônio os apresentava também a São Jerônimo no deserto. Esses trabalhos têm seu preço, como quem o suportou por muitos anos, pois dizer que são grandíssimos, tanto que, quando tirava uma gota de água desse bendito poço, pensava que Deus me concedia uma dádiva. E parece-me que para esses trabalhos é necessário mais ânimo do que para muitos outros do mundo. Mas tenho visto claramente que Deus não os deixa sem grande prêmio, ainda nesta vida, pois é bem certo que uma única hora, daquelas que o Senhor concedeu-me sentir o gosto de sua doçura, pareceu-me uma devida recompensa por todas as angústias que por muito tempo passei para me manter em oração. Tenho para mim que o Senhor resolve dar seus amores, muitas vezes no princípio, outras vezes no fim. Esses tormentos e outras muitas tentações que se oferecem a fim de experimentá-los e saber se poderão beber do cálice e ajudá-lo a carregar a cruz, antes de lhes confiar grandes tesouros. Acredito que é para nosso bem que Sua Majestade nos leva por esses caminhos, para entendermos bem um pouco que somos.
é que depois as dádivas são de tão grande dignidade que antes de concedê-las, quer que por experiência, vejamos primeiro a nossa miséria, para que não nos aconteça como Lúcifer. Que fazeis vós, Senhor meu, que não seja para maior bem da alma, que entendeis já ser vossa, e que se põe em vosso poder para seguir-vos, por onde fordes, até a morte da cruz. Entanto, volta tudo. Que fazeis, Senhor meu? Volta. Que fazeis, Senhor? Volta. Que fazeis vós, meu? Volta. Que fazeis vós, Senhor meu, que não seja para maior bem da alma, que entendeis já ser vossa, e que se põe em vosso poder para seguir-vos, por onde fordes até a morte da cruz, e estando determinada a ajudar-vos a carregá-la e a não vos deixar só com ela? Quem quer que encontre em si nessa determinação, não tem o que temer. Almas espirituais, não há razão para vos afligir, uma vez que já atingistes um tão alto grau, no qual desejais estar a sós com Deus e abandonar os passatempos e futilidades do mundo. O mais difícil está feito. Louvai por isso a sua majestade e confiai na sua bondade, que nunca faltou a seus amigos. Tapai os olhos do intelecto quando este insiste em perguntar por que dá a ele devoção àquela pessoa em tão poucos dias, e nenhum a mim, após tantos anos. Tenhamos fé de que é tudo para maior bem nosso, que sua divina majestade nos leve por onde quiser, pois já não pertencemos a nós mesmos, mas a ele. Grande dádiva ele nos concede ao conservar em nós a vontade de cuidar do jardim do qual é Senhor e de permanecermos junto dele, que certamente também está conosco, se é de sua vontade que a alguns cresçam essas plantas e flores, com a água que tiram desse poço, ao passo que os outros dela não necessitam. Que nos importa? Fazei, Senhor, o que quiserdes. Que eu não vos ofenda e não pereçam minhas virtudes, se alguma já me destes, só por vossa bondade. Desejo padecer, Senhor, porque vós padecestes. Que se cumpra em mim, de todas as maneiras, a vossa vontade, e que vossa majestade não permita que uma dádiva tão preciosa quanto o vosso amor seja dada a quem vos serve apenas para obter consolações. É preciso expressar com clareza, e eu sei por experiência que tem já andado grande parte do trajeto a alma que começa a trilhar com determinação esta senda espiritual de oração mental, e é capaz de persuadir a si mesma a não se alegrar tanto nas consolações que recebe do Senhor, nem a se desconsolar muito quando não as recebe. Por mais que tropece, ela não precisa ter medo de voltar atrás, porque o edifício foi erguido sobre fundamentos sólidos. Sim, o amor a Deus não está em verter lágrimas, nem no gozo dessas consolações e nessa ternura, que na maioria das vezes desejamos e nas quais encontramos conforto, mas em servi-lo com justiça, fortaleza de alma e humildade. Já quem busca essas consolações, ao que me parece, quer mais receber do que dar alguma coisa. Para pobres mulheres como eu, fracas e de pouca fortaleza, penso que convém, tal como Deus agora faz comigo, ser conduzida por meio de dádivas, de maneira que eu possa ser capaz de sofrer algumas provações, que Sua Majestade tenha achado por bem que eu enfrente. Mas quando ouço servos de Deus, homens de peso,
letrados e inteligentes a fazer tanto caso de que Deus não lhes dá devoção, isso me revolta profundamente. Com isso não quero dizer que, se Deus lhes der tal coisa, não devam aceitá-la, mas ao contrário, que a devem estimar muito, porque então Sua Majestade julgará que isso lhes é útil. Porém, quando não a receber, não se deve atormentar, mas entender que, se delas são privados por Sua Majestade, é porque tal coisa não é necessária. Que sejam então senhores de si mesmos e prossigam em sua caminhada, certos de que estavam equivocados, porque eu mesma o tenho experimentado e visto, e que possam perceber que revelam sua própria imperfeição. Se, em vez de caminhar firmes e com liberdade de espírito, vacilam e dão meia volta por fraqueza. Isto não o digo tanto para os principiantes, embora mesmo para eles o enfatize bastante, porque lhes importa muito começar com essa liberdade de determinação, e sim mais para outros, pois deve haver muitos que começaram e nunca conseguem atingir sua meta. E creio que, se andam aflitos e pensam em não fazer nenhum progresso, isso se deve em grande parte ao fato de não terem abraçado a cruz desde o princípio. Quando seu entendimento deixa de agir, eles se afligem e não conseguem suportá-lo. Mas talvez seja nesse mesmo momento, sem que eles o saibam, sua vontade engorda e toma força. Temos de pensar que o Senhor não presta grande atenção a essas coisas, que para nós parecem ser faltas, mas que não o são. Sua Majestade conhece nossa miséria e fraqueza de nossa natureza, bem melhor do que nós mesmos, e sabe que estas almas desejam sempre pensar nele e amá-lo. É essa resolução que ele deseja ver em nós. As outras aflições, com as quais nos atormentam a nós mesmos, servem apenas para perturbar nossa alma, de maneira que, se antes nos sentíamos impedidos de meditar por apenas 1 hora, agora ficaremos nesse estado por 4. Muitas vezes tenho grandíssima experiência disso e sei que o que digo é verdade, porque observei com cuidado e o confirmei posteriormente com pessoas de elevada espiritualidade. Isso tem origem à indisposição física, pois somos tão miseráveis que essa pobre alma aprisionada participa das misérias do corpo, e as variações do tempo e a alteração dos humores frequentemente a impedem de realizar seus desejos. Ele impõe sofrimentos de todos os tipos. Nesses momentos, quanto mais a quisermos forçar, tanto pior será e mais se prolongará o mal. Por isso, é preciso que haja discernimento para receber quando a incapacidade de meditar procede dessa causa, a fim de que a pobre alma não se veja sufocada. Tais pessoas precisam compreender que estão enfermas e a necessidade de mudar seu horário de oração, sendo que muitas vezes uma nova mudança tem de ser feita diariamente por alguns dias consecutivos. Que passem por esse exílio da melhor maneira que puderem, pois uma alma que ama a Deus tem muitas vezes a fortuna cruel de se ver numa vida tão miserável, sem poder fazer o que quer em razão de um hóspede tão incômodo como é este corpo. Disse que é preciso discernimento, porque algumas vezes o demônio será o autor desse mal, de maneira que nem sempre será bom deixar a oração quando houver grande distração e perturbação no entendimento, e tampouco atormentar a alma, obrigando-a a algo que não está em seu poder.
Há outras coisas com as quais ele se pode ocupar, atividades exteriores, como leitura ou obras de caridade. Mas às vezes a alma será incapaz de fazer até mesmo isso. Nesse caso, que ela sirva o corpo pelo amor a Deus, a fim de que em muitas outras ocasiões o corpo possa servir a alma, e que busque santas recreações, como conversações espirituais ou um passeio pelo campo, de acordo com o seu confessor lhe aconselhar. Em todas essas coisas é importante ter experiência, pois esta nos faz conhecer o que melhor nos convém, e em todas elas se serve a Deus. Suave é o jugo do Senhor, e é essencial não aduzir a alma arrastada, como se diz, mas conduzi-la com suavidade para seu maior aproveitamento. Repito assim minha advertência, e ainda que torne a dizê-lo muitas vezes, nada se perde com isso, pois é muito importante que ninguém jamais se deprima por motivo de aridez, inquietação ou distração da mente. Se alguém quer ganhar liberdade de espírito e não andar sempre atribulado, que comece por não ter medo da cruz. Verá então como o Senhor também o ajudará a carregá-la. O contentamento que passará a reinar em sua alma e o grande proveito que tirará de tudo. Pois é evidente que quando o poço está seco, não temos o poder de provê-lo com água. Porém, tão logo vejamos que está abastecido, não podemos nos esquecer de tirá-la, pois é da vontade de Deus que, por esse meio, possamos multiplicar nossas virtudes.